Você já se imaginou passeando por um parque inteiro praticamente só para ti? É exatamente esse o cenário do nosso passeio de hoje, no Parque Municipal Jorge Hardt. Somos Denise e Brito e está começando mais um episódio da série Dirigindo Santa Catarina. E se você gosta de observar cidades com calma, entender como elas realmente funcionam e viajar pelas estradas do sul do Brasil, siga conosco em mais uma carona documental guiada pelo nosso olhar. Um olhar que hoje será de indaialenses de coração para o quintal da nossa casa. Registramos este passeio no dia 16 de março, por volta das 15 horas. Escolhemos o silêncio e a calma deste dia para observar com mais atenção os detalhes e a vida que esse espaço revela. Logo surgem os pavilhões de eventos, estruturas que mostram como este espaço vai além do lazer cotidiano e também se transformam em ponto de encontro em diferentes momentos da cidade. O parque passou por uma revitalização recente, tornando-o mais organizado e convidativo, sem perder o contato direto com a natureza. Aqui está o acesso à pista de motocross e velocross, onde a tranquilidade dá lugar à velocidade e à adrenalina. Alguns metros adiante surgem as quadras esportivas, o sanitário público e a pista de skate. Elementos que reforçam o papel deste espaço como um ponto de convivência ativo, pensado para diferentes idades, interesses e formas de ocupar o tempo. Depois de observarmos parte do parque em movimento, agora vamos enxergar este espaço com um olhar mais atento aos detalhes. Nessa tarde quente de sol intenso, é possível sentir a curiosa sensação de estar em um lugar que, ao mesmo tempo que parece vazio, está cheio de vida. A pista de caminhada que contorna o lago, com uma extensão de aproximadamente 1 quilômetro, será parte da nossa direção. À direita aparecem as churrasqueiras, distribuídas em pequenos espaços que convidam ao encontro. O parque é totalmente iluminado, o que permite aproveitá-lo também à noite, com uma agradável sensação de segurança. É por entre estas árvores que o dia a dia também costuma ganhar vida de diferentes formas. É comum, nas manhãs por aqui, grupos se reunirem para a prática de alongamentos, meditação ou até mesmo encontros comunitários, como piqueniques organizados por escolas e igrejas da cidade. Quase sempre algo está acontecendo por aqui. Por isso, escolhemos registrar este passeio em um momento de menor movimento para enxergar o parque de uma forma diferente.
As pontes à nossa frente fazem parte dessa nova fase e atravessá-las é mudar o olhar. Sobre o espelho d'água, elas desenham caminhos e, mais do que ligar margens, aproximam dois mundos, a cidade e a natureza. Talvez este seja um convite, não apenas atravessar o espaço físico, mas perceber tudo ao redor de uma forma diferente. Daqui do alto é possível notar como o parque abraça o lago e nos convida apenas a sentir e contemplar. Ao longo do caminho, o movimento das aves cria um ritmo natural, como se o tempo aqui fosse diferente. Logo adiante, um pequeno pássaro parece nos aguardar. Será que vamos conseguir nos aproximar? Fica aqui o registro deste encontro. Mais adiante encontramos o Parque Canino, um espaço dedicado aos cães, onde podem brincar com liberdade e segurança. Lá ao fundo estão as quadras e a pista de skate que visitamos na chegada. Um canário da terra pousa sobre o poste e logo se vai.
mais alguns metros, o voo se revela. Ao longo do caminho, entre encontros inesperados e voos que cruzaram nossos olhares, a natureza se revela aos poucos, criando instantes simples, mas difíceis de esquecer. E enquanto seguimos acompanhando a antiga pista de caminhada, vale a pena mergulhar na história silenciosa deste refúgio. Esse espaço que hoje abraçamos como lazer nasce de um gesto de visão e generosidade. O terreno foi destinado à preservação ambiental, uma escolha que permitiu à cidade sonhar com um lugar de convivência junto à natureza. Mas o caminho até aqui não foi tão simples assim. Na década de 1980, quando a urbanização avançava rapidamente sobre o Vale do Itajaí, este trecho de Mata Atlântica esteve sob risco real de desaparecer, dando lugar a loteamentos. Foi neste momento que a figura de Jorge Hardt se tornou essencial. Empresário e ambientalista, ele liderou a mobilização que garantiu a preservação da área, entendendo ainda naquela época que uma cidade só é completa quando preserva seus espaços de respiro. Inaugurado oficialmente em 1993, o parque passou por diferentes fases ao longo do tempo e foi a recente revitalização que o transformou na experiência que vivemos hoje. O que antes era uma área de acesso limitado, hoje se apresenta como um espaço planejado, com trilhas, estruturas e infraestrutura que se equilibram em uma preservação ambiental. Um investimento significativo que não apenas modernizou o parque, mas reforçou seu papel como um dos principais pontos de encontro de Indaial e região. É interessante perceber como este espaço de lazer carrega uma camada histórica discreta. Existe um detalhe sobre Indaial que nem todo mundo percebe. Enquanto cidades vizinhas como Blumenau ou Pomerode chamam a atenção pelas construções e pelas festas, aqui o que se destaca é mais sutil. Está no verde preservado, no ritmo mais tranquilo e na forma como a cidade parece crescer sem romper com a paisagem. E tudo isso começou lá atrás, no século XIX.
Por volta de 1860 chegaram os primeiros imigrantes alemães e com eles vieram também italianos e poloneses. Aqui no Vale do Itajaí encontraram terra fértil, água em abundância e um cenário ideal para começar tudo de novo. Essa mistura de origens que formou Indaial também ajudou a moldar a relação da cidade com espaços como este. E hoje, a conexão com a natureza continua sendo parte do que define esse ambiente. Talvez o verdadeiro valor de um lugar não esteja no que ele mostra quando está cheio, mas no que ele revela quando está em silêncio. No dia anterior a esta gravação, o parque recebeu eventos com músicas e opções gastronômicas, e ainda assim, o que vemos agora, em menos de 15 horas, é um espaço limpo e organizado. É o reflexo do cuidado e do respeito de quem vive aqui. Indaial não precisa competir porque ela convida a desacelerar, a observar e a perceber aquilo que muitas vezes escapa da nossa percepção. No dia a dia, este parque é o coração da cidade, com moradores buscando saúde e lazer, mas hoje, com ele praticamente vazio na nossa tela, conseguimos enxergar esse espaço de forma mais íntima. Indaial pode não ter o foco turístico de outras cidades da região, mas tem um modo de vida que respeita o tempo da natureza. É essa essência, simples e silenciosa, que transforma esse lugar em mais do que um parque. Ele é parte da história viva de Indaial. Hoje, entre caminhos, encontros e instantes inesperados, vivemos um pouco dessa essência nos detalhes, no movimento e na natureza ao nosso redor. E ao seguirmos adiante, o cenário volta a se transformar e o nosso convite permanece. Siga viajando conosco, descobrindo novos caminhos pelo sul do Brasil, sempre através do nosso olhar. E assim nos despedimos do Parque Municipal Jorge Hardt, um lugar que, mais do que um ponto no mapa, se revela como parte viva do cotidiano de Indaial. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e siga observando o que o seu caminho te revela. Nos veremos no próximo passeio. Até breve!